Segundo aos Coríntios capítulo 4, nós vamos ler os versículos 6 até o versículo 11, para abrir esse assunto sobre santificação do corpo, a santificação do corpo. O que a Bíblia tem para falar sobre isso? O texto diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Presta atenção nos versículos próximos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Olha que interessante o que o texto está dizendo para nós. E por isso eu acho importante usarmos esse texto como introdução. Hoje é uma introdução do que estará por vir. O apóstolo Paulo, primeiro ele menciona ali a respeito de uma luz que resplandeceu nos nossos corações. Essa luz que resplandeceu nos nossos corações, de acordo com o contexto, se você ler os versículos anteriores, você vai compreender que essa luz é a luz do Evangelho de Cristo. É a luz de Cristo. E aí o interessante é que no versículo 7 ele diz que esse tesouro, que é a luz do Evangelho de Cristo, ele foi colocado dentro de vasos de barro. Agora, esses vasos de barro, se você refletir um pouco, ele está falando sobre nós, os nossos corpos, o nosso ser. Isso aqui é barro, isso aqui é um vaso de barro. Tanto é que nós viemos do pó, né? Nós somos criados do pó. Então, esse tesouro, que é a iluminação que veio pela luz do Evangelho de Cristo, ele foi depositado, colocado dentro de vasos de barro, que somos nós. Por que ele diz vasos de barro? Tem tantos vasos mais valiosos por aí, não tem? Poderia ter dito que era um vaso de ouro, um vaso de prata, até mesmo um vaso de bronze. Não, vaso de barro. Por quê? O versículo responde: para que a excelência desse poder não esteja em nós, mas em Cristo. Para que a excelência seja de Deus. Para que Deus pudesse mostrar que essa é a obra dele, que é ele quem faz isso. Nós não somos vasos de ouro, vasos de bronze ou de prata, nós somos de barro. Ou seja, nós não temos valor nenhum. Nós não temos valor em nós. Mas o valor que temos é algo que está dentro de nós, que é o quê? Jesus Cristo. Esse é o nosso valor. Então, se nós temos alguma coisa que é agradável diante de Deus, a única coisa que nós temos é Cristo, só Jesus. E aí, tendo dito isto aos irmãos lá de Corinto, o apóstolo Paulo escreveu os próximos versículos, dizendo que por isso nós em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por isso é que o apóstolo Paulo diz essas palavras: perplexos, mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele não tinha a sua vida como preciosa. Então ele não se deixava abater pelas coisas que aconteciam na sua vida, porque a própria vida não tinha preciosidade nenhuma em si. Inclusive, esse foi o conceito que nós estudamos na quarta-feira, né? Quarta-feira passada falamos sobre isso. O quanto o apóstolo Paulo demonstrou. Nós estamos tendo o privilégio de estudar a carta aos Filipenses nas quartas-feiras à noite. Então a gente vai bem devagar, bem tranquilo, para podermos entender exatamente o que o autor quis dizer. E aí nós chegamos a entender quarta-feira passada que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, ele enfatiza tanto nas suas cartas, que a vida dele não era preciosa. Ele não tinha vida em nada preciosa, a não ser que ele cumprisse o ministério que ele recebeu do Senhor. Ou seja, o valor que ele tinha, que ele considerava, era Cristo. Era Cristo.
E por causa disso, ele diz os versículos 10 e 11, trazendo sempre por toda parte a mortificação de Jesus no nosso corpo. O que é mortificação? É realmente morte, possibilidade de morte, trazendo a morte de Cristo no nosso corpo. Porque assim como Cristo morreu pelos nossos pecados, nós devemos estar dispostos a não somente viver para Cristo, mas até mesmo morrer por Cristo. E o apóstolo Paulo, ele trazia a cada dia a mortificação, a possibilidade de morte no seu corpo. E ele diz o motivo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Se nós deixamos de viver a nossa vida e vivemos a vida que Cristo deseja que nós vivamos, Cristo será evidente em nós. Por isso ele disse no versículo 11, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. E realmente Paulo, ele não estava brincando quando ele disse isso aqui. Ele a cada dia estava sujeito à morte mesmo. Tanto é que no final da sua vida ele foi perseguido, durante toda a sua vida ele foi perseguido, ao final da sua vida ele foi preso e foi morto, por amor de Cristo. E ele diz então o objetivo disso novamente. Para que ele se entregava à morte todo dia? Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O que é essa carne mortal? São os nossos corpos. A vida de Jesus se manifestar nos nossos corpos. Então você tem a oportunidade, quando olha para mim, de ver apenas eu ou de ver Cristo na minha vida. E cada vez que eu ando pelos meus caminhos, buscando as minhas vontades, fazendo os meus deleites, né, me inclinando aos meus caprichos, você vai ver simplesmente esse pecador que vos fala. Mas a partir do momento em que eu decido a viver a minha vida para Cristo, que a minha vida em si não tem valor nenhum, mas o valor que tem é viver para Cristo, e eu consagro a minha vida, o meu corpo a Cristo, você vai ver Cristo através do meu corpo, na minha vida, no meu estilo de vida, no meu modo de viver. E como que isso acontece? Através da santificação do nosso corpo. Deu para entender? Consegue entender então a evolução dos pensamentos aqui? Então nós estamos falando sobre santificação do corpo. Nós começamos a falar sobre a santificação, né? Lembra sobre o processo da santificação? Eu queria, para nós podermos seguir uma linha de pensamento mais correta, eu quero fazer algumas abordagens aqui, né, uma recapitulação breve aqui para nós podermos dar prosseguimento. Você lembra sobre o processo de santificação? A Bíblia fala muito sobre isso, mas um exemplo nós encontramos em Romanos 6, 22. Que diz assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E aqui nós encontramos um exemplo do processo da santificação. E qual que é esse processo? Nós temos aqui algo que já aconteceu. Primeira parte ele diz, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Nós já fomos no passado, fomos libertados do pecado e nós fomos servos de Deus, no sentido assim, no passado nós já começamos a ser servos de Deus e nós somos até hoje. Por quê? Porque nós fomos libertados do pecado no passado. E quando é que aconteceu isso? No momento em que você foi salvo. No momento em que você dobrou seus joelhos diante de Deus e aclamou a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, tendo se arrependido dos seus pecados e tendo feito um compromisso consciente com Deus, com todo o seu entendimento. Então, naquele momento em que você e eu aceitamos a Cristo como Salvador, iniciou-se o processo de santificação. Naquele momento já aconteceu uma parte da nossa santificação, porque nós temos a santificação posicional. O que é essa santificação posicional? É aquela santificação onde Deus te chama de santo. Você já é um santo. Você já é considerado um santo. Você já é chamado de santo por Deus. Essa é a santificação posicional. Antes nós estávamos na posição do pecado e agora nós estamos na posição de santo. Nós assumimos uma posição de santidade. Por isso, para uma pessoa se tornar um santo, ele não tem que morrer.
Ele não tem que morrer e fazer alguns milagres. Eu ouvi que esses dias parece que houve uma, como é que chama? Beatificação, né? De um jovem que morreu há tempos atrás, não é isso? Parece que ele é italiano, né? E coisa assim, eu não sei quem viu essa notícia. Equívoco total. A palavra de Deus é muito clara, tanto é que se você observar as cartas de Paulo, ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Colossos e daí por diante. A palavra já nos chama de santos, nós já somos santos. Essa é a santificação posicional. Nós assumimos uma posição de santo, mas todo mundo? Não, somente aqueles que já receberam Cristo, que se arrependeram de seus pecados e entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Você já fez isso? Amém. Não fez? Tem que fazer. Tem que fazer. Está caminhando para o inferno. É importante. Nós temos também o segundo aspecto da santificação. Ele diz ali: tendes o vosso fruto para a santificação. O fruto para a santificação. E frutos são coisas que são resultados da nossa vida, do estilo de vida que nós vivemos. E esses frutos, eles estão em andamento. Ou seja, isso é algo que está acontecendo. A cada dia nós estamos dando frutos. Frutos. E isso a Bíblia chama de santificação progressiva. Santificação progressiva. A cada dia nós estamos vivendo para o Senhor, nós estamos buscando ao Senhor e o Senhor está transformando a nossa vida. Essa é a santificação progressiva, a qual nós estamos falando esses dias. Mas no futuro nós vamos ver sobre uma santificação que irá acontecer. Porque ele diz: e por fim a vida eterna. Que santificação é essa? Essa é a santificação plena. Ou total, santificação completa. É aquele momento onde nós deixaremos esse corpo, estaremos lá habitando com o Senhor. E lá no céu, nós estaremos totalmente fora, longe, totalmente separado do pecado, sem nada de pecado. Nós estaremos gozando da perfeição de Cristo, lá no céu. Quando que vai acontecer isso? A morte pode nos levar até lá. Ou, o que eu gostaria muito, a trombeta soa e Cristo vem nos buscar e leva a sua igreja. Amém? Já pensou que dia maravilhoso? Mas até esse dia chegar, o que nós vamos fazer? A santificação progressiva. Tá certo? Outro versículo que nos mostra a respeito disso é Filipenses 1,6, por exemplo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Onde que nós encontramos? Nós encontramos algo que já aconteceu. Ele diz: aquele que em vós começou, passado, essa obra já começou em nós. Quando? No momento da salvação. Essa obra começou. Deus começou uma obra dele na nossa vida. E ele diz ali, então, nesse sentido, essa é a santificação posicional. O Senhor nos posicionou como santos. Mas agora, ele diz ali que ele começou essa obra e a aperfeiçoará. Algo que está sendo aperfeiçoado. Isso é o quê? É a nossa santificação progressiva. O Senhor aperfeiçoando a nossa vida a cada dia. E nós temos também, ele diz no finalzinho, até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, quando chegar o dia de Jesus Cristo, essa obra de Deus ela vai estar perfeita, completa. Por quê? Porque aí nós estaremos gozando da santificação plena, total, completa, lá na glória, lá no céu. Aqui não, mas lá no céu. Lá no céu. Tá vendo? Então, se você já é salvo, então isso é algo que aconteceu com você. É isso que Deus fez, está fazendo e Deus fará na sua vida, tá bom? Então significa que nós estamos em santificação progressiva. Santificação progressiva. E falando sobre a santificação progressiva, tem um versículozinho chave que ele é bem importante e nós temos falado muito sobre esse versículo. Alguém lembra qual versículo é? 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos falar comigo de cor? Vamos lá? Prontos? Gente, nós já falamos muito esse versículo, hein? Vamos lá, fala comigo alto.
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você ainda não tem esse versículo decorado, vamos falar de novo agora um pouquinho mais forte, já que ele está na tela? 1 Tessalonicenses 5:23, vamos lá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo ser plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda de Cristo. Espírito, alma e corpo. Ele diz ali que o Senhor, Ele nos santifica. Ele nos santifica. Está vendo só? Então esse versículo ele fala sobre a nossa santificação, uma santificação progressiva. E nós vimos, irmãos, que a nossa composição, de acordo com a palavra de Deus, a nossa composição é espírito, alma e corpo. Lembra disso que nós vimos há muito tempo atrás? Espírito, alma e corpo. O nosso espírito, ele é diferente da alma. O espírito é aquela parte que interage com o mundo espiritual, ele interage com Deus. Você ora a Deus em espírito, você recebe as coisas de Deus através do seu espírito. É ele que interage com Deus. O nosso espírito estava morto, mas ele foi vivificado com a salvação, no momento da salvação. Esse espírito, ele é santificado. Nós já falamos sobre isso. Mas também nós temos uma alma. Essa alma, ela, diferente do espírito, a alma é aquela parte nossa que, ligada ao espírito, ela interage com as coisas desse mundo, com as coisas que acontecem, com as circunstâncias da vida. A nossa alma é aquilo que nós dizemos assim, sabe quando nós dizemos assim, não, esse é o meu temperamento, esse é o meu jeito. Então você está falando da sua alma. A sua alma é aquilo que te define. Mas não significa que nós devemos permanecer assim. Ela também precisa ser santificada. O Senhor também santifica o nosso ser. Mas nós temos também o nosso corpo, que também precisa ser santificado. O corpo humano foi criado por Deus. Inclusive Davi, quando escreveu o Salmo 139, ele falou sobre isso, né? Ele falou que os olhos de Deus viram o corpo dele ainda sem forma, lá dentro do ventre, em formação. Então o Senhor criou os nossos corpos, Deus nos fez, né? E Ele criou os nossos corpos com propósitos específicos. Infelizmente muitas pessoas idolatram o seu corpo, outros desprezam o seu próprio corpo. A maioria das pessoas entregam o seu corpo à vaidade, à imoralidade. Outros tratam o próprio corpo com negligência, como se ele não tivesse valor nenhum. E o nosso corpo, ele é importante. Afinal de contas, você está aqui servindo a Deus com o seu corpo. Nós vamos pregar o Evangelho usando os nossos corpos. Nós somos bênçãos, instrumentos de bênçãos uns para os outros, através dos nossos corpos. O nosso corpo é importante, ele é importante. Por isso o apóstolo Paulo disse no texto algo tão importante, sobre viver para Cristo, evidenciar Cristo através dos nossos corpos, os nossos corpos mortais. Santificação progressiva. Se lembra o que significa a santificação progressiva? É o processo pelo qual Deus, dia após dia, torna o salvo cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Isso é santificação progressiva, a qual nós estamos falando. E nesse processo de santificação progressiva, é muito importante que o nosso corpo seja santificado. Por isso é tão importante a santificação do nosso corpo. É extremamente importante que o nosso corpo seja santificado. Agora,
O que nós vamos começar a ver, e eu não me preocupo se a gente não terminar hoje, a gente pode dar prosseguimento na semana que vem, tá bom? Vamos ver até onde a gente consegue ir hoje, até o horário que nós temos, tá? Prometo que eu não vou exceder. Mas o que nós vamos começar a ver é, por que o nosso corpo precisa ser santificado? Por quê? Por quê? Por que é tão importante? E a palavra de Deus, ela vai nos trazer as respostas, ela vai nos dar as respostas. E a primeira resposta que eu quero mencionar, tendo dito esse texto que lemos em Corinto, e fazendo ali uma ligação com tudo que nós vamos ver, o primeiro ponto que nós vamos ver é, porque apesar de sermos salvos, o nosso corpo ainda está contaminado pelo pecado. Olha lá comigo, se você ainda está em 2 Coríntios, é só voltar um pouquinho para trás, Romanos capítulo 7, fiz uma redundância louca aí, né? Voltar um pouquinho para trás, né? Volta para trás, aí depois a gente avança para frente, né? Volta para trás aí um pouquinho, como bons mineiros, né? Volta para trás, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo mostra muito bem para nós aqui como que acontece isso. Irmãos, eu quero incentivar, caso você, né, deseje, é muito importante, de repente, anote esses versículos e estude em casa, porque nós não estamos sendo exaustivos aqui nos estudos dos versículos, tá? Isso aqui, porque assim, é algo extenso, mas o que eu vou trazer para os irmãos aqui são alguns conceitos e textos para que de repente você possa estudá-los até mesmo melhor e receber um maior proveito. Mas olha o que Paulo diz aqui, presta muita atenção em Romanos capítulo 7, versículos 18 a 25. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer, alegria na lei de Deus, nas coisas de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Conseguiu enxergar bem a luta que o apóstolo Paulo está expressando aqui? E isso é muito interessante, irmãos, porque nós podemos enxergar perfeitamente a nossa luta aqui. Paulo está dizendo assim, eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Só que o que nós temos que entender muito perfeitamente aqui é que Paulo ele não está usando isso como uma muleta, como uma desculpa, como muitos crentes fazem hoje em dia. Ah, pastor, o senhor sabe, a carne é fraca. O senhor sabe, a gente é falho. Você sabe, né? A gente tem as nossas lutas, né? A gente peca, né? Porque, infelizmente, a gente é pecador, né? Paulo não está fazendo isso, porque isso é feio. O que Paulo está dizendo, ele está, na sinceridade do seu coração, ele está demonstrando a luta que havia no seu ser. Paulo sabia, quando nós lemos os seus ensinos inspirados por Deus, nós compreendemos perfeitamente. Paulo, ele sabia exatamente em quem ele havia crido
E ele sabia que havia um depósito guardado. Ele sabia que ele tinha Jesus, e ele sabia que ele era salvo, ele sabia que tinha vida eterna, ele sabia que havia sido santificado por Deus. Mas também, ele sabia que havia uma luta, a qual ele lutava a cada dia, e ele lutava, e ele pelejava, porque o objetivo dele era cumprir a vontade de Deus, era permitir essa santificação do Senhor na sua vida. Aí Paulo está expressando aqui a luta que havia dentro dele. Nós vamos ver mais adiante Gálatas 5, que vai falar sobre essa luta também da carne com o espírito, né? Vai ter um ponto que nós vamos falar sobre isso. Mas é isso que Paulo está dizendo. Então, irmãos, apesar de o nosso espírito e a nossa alma serem salvos por Deus, no momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador, o nosso corpo ainda carrega os fardos do pecado. Portanto, ele precisa ser santificado. É natural, quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, que ele venha com fardos de pecado, com vícios, paixões desordenadas. É natural. Não pense, de repente, que todos os seres humanos, né, quando aceita Jesus como Salvador, todos os pecadores, a partir do momento em que Jesus salva aquela alma, a sua vida ela já começa uma perfeição espiritual. Não é assim. Não é assim. É um processo. É a santificação progressiva que começa na nossa vida. Mas a questão importante aqui é que é justamente essa santificação progressiva que faz a prova de que nós fomos realmente salvos. Irmãos, de repente algumas pessoas aqui, antes de aceitar Jesus como Salvador, eram pessoas que estavam afundadas na bebida, mas Deus tirou isso da sua vida. Pessoas que estavam afundadas no cigarro, Deus tirou isso da sua vida. Pessoas que estavam afundadas em outros tipos de vícios, mas Deus tirou isso da sua vida. Por quê? Porque essa é a santificação que obrigatoriamente acontece na vida do salvo. Quando isso não acontece, é porque não é salvo de verdade. Então, uma pessoa, quando ela recebe Jesus como Salvador, de repente uma pessoa que é viciada nas drogas, vai haver uma luta acirrada, uma luta tremenda, dolorida, aflita, uma luta terrível, mas vai ter uma luta e ele será liberto. Por quê? Porque Deus começou uma boa obra e ele sempre a aperfeiçoa. Essa é a santificação progressiva. Deus sempre faz a sua obra. Por isso que uma pessoa, de repente, quando ela chega, né, e pessoas às vezes chegam, e pessoas assim, que têm uma dificuldade muito tremenda de temperamento. Não, eu sou assim mesmo e tal, e o meu temperamento é assim. Eu sou assim mesmo, eu sou explosivo. Ele não permanece muito tempo assim, porque Deus trata dele. Pastor, mas e se Deus não tratar? Sinto muito. Será que existe salvação naquela vida? De repente, pessoas que chegam vão se converter, pessoas que estão em adultério, não vão permanecer. Por quê? Porque são salvos e Deus sempre trata. Pastor, mas e se Deus não tratar e a pessoa permanecer? Será que existe vida espiritual naquela pessoa? Será que existe salvação? Será que existe? Consegue ver isso, irmãos, o quanto é importante esse conceito? Porque isso é uma prova de que o Senhor realmente começou uma obra e Ele vai aperfeiçoar. Se Deus não começou, é porque não tem salvação. A Bíblia é muito clara sobre isso. É porque não tem salvação. Pastor, eu peco, mas eu não sinto tanta necessidade de abandonar. Será que tem salvação aí? Pastor, eu estou em pecado, mas eu acho que não tem problema continuar dessa forma. Será que tem salvação aí? Pastor, eu aceitei Jesus como Salvador, mas eu acho que eu não preciso tanto ficar assim, participando da igreja. Eu acho que é desnecessário. Eu posso cultuar a Deus lá na minha casa, eu posso... Será que tem salvação aí? Consegue ver?
O problema é que nós minimizamos muito essas doutrinas importantes da Bíblia, e aí nós caímos naquele erro que eu já ouvi muitas pessoas dizendo, né? Às vezes pessoas dizem assim, esses nossos ouvidos já ouviram tantas coisas, né? Já ouvi pessoas dizendo assim, olha, aquela pessoa, ele aceitou Jesus como Salvador, mas Deus não tocou no coração dele ainda para ele abandonar tal pecado. Hein? Deus ainda não tocou no coração dele para ele abandonar o pecado? Deus não tocou no coração ainda? Não, quando Deus tocar, aí algumas pessoas dizem assim, vai chegar a hora dele, porque quando Deus disser que para ele abandonar aquele pecado, ele vai largar. Quando chegar a hora dele, ele vai abandonar. Quando chegar a hora da pessoa abandonar o pecado, ele vai abandonar o pecado? Quer dizer que então quer dizer que existe um período de tempo que a gente pode continuar pecando. Mas aí vai chegar um momento que Deus vai falar assim, tá bom, viu, meu filho? Você é salvo, você já pecou um tempo, acho que já tá bom, não tá? Agora eu vou tirar o pecado de você. Pá. Consegue ver que coisa estranha? Todo e qualquer pecado Deus abomina, e Deus ele sequer permite o mínimo, 1/1000 de segundo de brecha para que nós cometemos aquele pecado. Então, todo pecado, em todo momento, ele ofende a Deus. Ele ofende a Deus. Não importa se é um pecadinho, não importa se é um pecadão, que a gente coloca pecadinho e pecadão, né? Consegue ver, irmãos, a importância da santificação do nosso corpo? Consegue ver a importância? Nós vamos parar por aqui porque tem 4 pontos que eu gostaria de discorrer com os irmãos ainda. Irmãos, nós vamos dar continuidade na mensagem de domingo passado. Nós não terminamos. Então, para hoje eu gostaria que nós abríssemos em 2 Coríntios capítulo 11, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 3. Quero usar esse versículo como introdução para hoje à noite. Não é o texto base. Na verdade, hoje à noite nós não teremos um texto base, né? Nós vamos ver alguns conceitos. Semana passada nós estudamos 2 Coríntios capítulo 4, né? Falamos da importância da santificação do corpo, usando principalmente os versículos 10 e 11. E aí, tendo falado isso, nós entramos no primeiro ponto que eu vou mencionar, mas nós vamos dar prosseguimento. Então, para hoje, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Então, eu quero tomar como um versículo-chave para nós hoje aqui, o versículo 2, onde ele disse que, Paulo diz, estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Por isso a importância da santificação. Tá bom? E nós estamos falando sobre a santificação do nosso corpo, né? Nós temos falado sobre a santificação progressiva, e quando nós lemos a primeira e a segunda carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, nós entendemos perfeitamente, nós vemos claramente a preocupação dele em encontrar essa igreja santa, essa igreja santificada. Tanto é que, se você observar, Paulo fala muito a respeito disso. Por exemplo, nos capítulos 1 e 3 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre brigas, dissensões.
No capítulo 5, ele fala sobre fornicação que estava acontecendo dentro da igreja. No capítulo 6, ele fala sobre diversas práticas pecaminosas e depois ele mostra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. No capítulo 7, ele fala sobre a santificação no casamento e práticas do nosso corpo, enfim, etc. São muitos textos onde Paulo aborda essa questão da santificação do corpo. Inclusive aqui onde nós acabamos de ler, Paulo, ele prepara aqueles irmãos para dizer o versículo 2, falando no versículo 1, né? Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu tenho uma mensagem para dar para vocês, e vocês precisam me suportar na minha loucura. E isso é interessante, irmãos, porque quando nós tratamos sobre a santificação do corpo, para muitas pessoas isso é loucura. Para muitas pessoas, quando nós tratamos sobre devidos assuntos, algumas pessoas dizem assim, não, mas isso não tem nada a ver, ou isso é extremismo, não, isso aí é radicalismo, peraí, não é tanto assim, né? Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos aqui um Deus que é zeloso pelo seu povo, um Deus que exige a santificação, um Deus que deseja santificar o seu povo, mas para que essa santificação aconteça na nossa vida, nós precisamos nos entregar a Deus, nos achegarmos a Deus, né? Hoje lembra o versículo que foi lido na escola dominical no começo? Chegai-vos, pois, a Deus. E é importante isso. Quando nós nos achegamos a Deus, o Senhor trabalha na nossa vida. Agora, se nós não permitirmos, a única coisa que nos resta é o juízo de Deus, é o julgamento, é a correção do Senhor, porque Ele corrige aquele que ama, tá certo? Então, Paulo, ele ensinou muito a respeito da santificação. Então ele fala ali que o desejo dele era que esta igreja fosse entregue ao Senhor Jesus como uma virgem pura, com pureza, a um marido que é Cristo. E nós sabemos que somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E com certeza nenhum noivo deseja receber uma noiva impura. Cristo é assim também. Cristo deseja receber uma noiva pura, uma noiva que realmente está compromissada com Ele. Mas o problema é que, conforme ele disse no versículo 3, existe a possibilidade de muitas pessoas terem os seus sentidos corrompidos. É aí que, infelizmente, algumas pessoas acreditam que não é para tanto assim. Porque nessas mensagens nós vamos falar sobre o modo correto de se vestir. Nós vamos falar sobre a modéstia. Nós vamos falar sobre a pureza no corpo, a pureza nos relacionamentos. Nós vamos falar sobre a pureza no casamento, vamos falar sobre a pureza no namoro. Nós vamos falar sobre várias outras coisas. Inclusive, nós vamos falar, Deus permitindo, na semana que vem, conforme eu havia mencionado, nós vamos falar sobre pecadinhos de estimação, que são aqueles pecadinhos que nós classificamos pecadinhos e pecadões, né? São aqueles pecados que, aos nossos olhos, não traz malefício a ninguém, não tem problema. Mas nós vamos falar sobre isso também, que são pecados. Não faz diferença se são pecadinhos ou pecadões, todos são pecados, e o Senhor, Ele deseja tirar isso das nossas vidas. E como Ele faz isso? Através da santificação. É assim que o Senhor transforma a nossa vida. Lembra o que é a santificação? A santificação é o processo de Deus na nossa vida, que Ele faz com que nos tornemos mais parecidos com Cristo. Jesus é o nosso molde. Jesus, Ele é o nosso molde. Ele é a forma na qual nós devemos nos adequar, na qual o Senhor deseja nos conformar, conforme Cristo. Então, a minha forma de medida não é você, não é a sua vida, e da mesma forma, a sua medida não sou eu, a nossa medida é Cristo. Embora nós admiramos muitas pessoas nesse mundo, pessoas que são sérias com Deus, pessoas que buscam ao Senhor com todo o coração e piedade, essas pessoas são bons exemplos para nós, mas não são a nossa medida ideal. A nossa medida ideal é Cristo. O Senhor deseja nos conformar conforme a imagem de Cristo, através da santificação.
tá bom? Através da santificação. Lembra dos versículos que nós lemos na semana passada? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 10 e 11, dois versículos importantíssimos que falam sobre isso. Paulo escreveu também para essa igreja em Corinto, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O que é essa carne mortal? É o nosso corpo. A vida de Jesus se manifestar no nosso corpo, ou seja, através do nosso corpo nós devemos refletir Cristo, refletir as atitudes de Cristo. Aí uma pergunta muito importante que surge é: Jesus faria aquilo que nós estamos fazendo? Jesus pensaria aquilo que nós estamos pensando? Jesus diria aquilo que nós andamos dizendo? São perguntas importantíssimas que nos ajudam no processo da santificação. Para e pensa um pouquinho, já pensou assim, cada vez da nossa vida nós refletíssemos sobre isso? Puxa, quero fazer tal coisa, ou quero dizer tal coisa, ou quero olhar para tal coisa, será que Jesus faria isso? Eu quero ter tal atitude com tal pessoa, será que Jesus teria essa atitude? Já pensou o quanto nós estaríamos livres de muitos problemas se nós pensássemos dessa forma? Será que Jesus faria? E muitas vezes, irmãos, nós temos que pagar o preço para fazer aquilo que Cristo faria. Nós temos que estar dispostos a pagar o preço, porque existe um preço para seguir a Cristo. Exige a nossa renúncia, tá bom? Então, conforme nós mencionamos, na semana passada começamos e falamos sobre o primeiro ponto. Nós não vamos mencionar tudo aqui, mas nós vamos só relembrar esse primeiro. Por que o nosso corpo precisa ser santificado? Então, a primeira coisa que nós vimos é que, porque apesar de sermos salvos, o nosso corpo ainda está contaminado pelo pecado. E aí nós lemos Romanos capítulo 7, versículos 18 a 25, que é aquele texto importantíssimo e um texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo ele escreveu ali o seu testemunho. Ele disse que aquilo que ele sentia desejo de fazer, ele não conseguia, mas aquilo que ele não queria fazer, isso ele acabava fazendo. Ou seja, Paulo ele mostra para nós ali que no seu interior, ele queria servir a Deus, ele queria buscar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, como é o mandamento de Cristo. Mas ele disse que não conseguia. Por quê? Por causa do pecado que habitava nele. E aí acabava que ele não fazia isso que ele queria, mas aquilo que ele não queria, aquelas atitudes que ele não queria ter, isso ele acabava fazendo. Por quê? Por causa do pecado que habitava nele. Mas ele disse que existe um recurso, e o recurso é justamente a santificação em Cristo. Então, irmãos, o nosso corpo, ele está contaminado e ele precisa ser santificado. Precisa ser santificado. Agora, apesar de nós sermos salvos, logo nós descobrimos que nós precisamos da santificação do corpo. Logo nós descobrimos. Então, quando nós dedicamos as nossas vidas em servir a Deus e o buscamos com corações humildes e sinceros, através da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos e sendo fiéis ao Senhor, fiéis nos cultos, ouvindo pregações, buscando a palavra, buscando ao Senhor. Então, dessa forma, o Senhor nos santifica a cada dia. Por quê? Porque nós estamos buscando, queremos essa santificação e o Senhor está pronto para nos santificar. Então, esse é o primeiro ponto que nós vimos. Agora, por que o nosso corpo precisa ser santificado? Segunda razão, porque o nosso corpo pertence a Deus e é templo do Espírito Santo. Aí o versículo-chave, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
pertencem a Deus. Então, sabe esse corpo aqui que você vê, o seu corpo, ele não pertence a nós. Esse nosso corpo, ele pertence ao Senhor. Nós fomos comprados por bom preço. Deus nos criou, portanto, somos propriedades dele. Nós somos propriedades de Deus, assim como todo o universo. Tudo pertence a ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Além disso, além de pertencermos a ele, nós fomos comprados por bom preço. Então, pensa nesse fato. O Espírito Santo habita em meu corpo no momento em que eu sou salvo. Aquele momento em que você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele passa a habitar no seu corpo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, a partir desse momento, nós pertencemos a ele, não somente porque ele nos criou, mas também porque nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. O que isso significa? Quais as implicações que isso traz para a nossa vida pessoal? Há certos lugares onde eu não devo ir, onde eu não devo ir. Há certas coisas que eu não devo fazer. Há certas coisas ou para certos lugares onde eu não devo olhar. Há certas coisas, certas palavras que eu não devo dizer. Há certos tipos de roupas que eu não devo vestir. Há certas práticas que não condizem com a santificação, que é o desejo de Deus. Está vendo o quanto isso traz implicações sérias para a nossa vida? Porque cada vez que eu digo algo que eu não devo, cada vez que eu penso algo que eu não devo, cada vez que eu me visto de forma a qual eu não devo, cada vez que eu vou a lugares onde eu não devo ir, em tudo isso, quem está comigo? O Espírito Santo. Já pensou? Se nós nos atentássemos para esse fato da presença constante do Espírito Santo conosco, porque somos a habitação dele, a presença constante de Jesus conosco, porque ele passou a ser o nosso Salvador, ele passou a fazer parte da nossa vida no momento da salvação. Se nós refletíssemos sobre a presença constante do nosso Deus, que é onipresente, nós iríamos refletir melhor em todas as nossas atitudes. Por quê? Porque o Senhor está constantemente conosco. Por isso é tão importante a santificação do corpo, porque o Senhor está conosco. Nós fomos comprados por bom preço, como diz a palavra de Deus. Está vendo? Por isso é importante a santificação do corpo. Enquanto muitas pessoas menosprezam a santificação do corpo em certos detalhes, nós, povo de Deus, que conhecemos a palavra de Deus e buscamos ser santificados por Deus, queremos permitir essa santificação do Senhor, nós temos que nos atentar em alguns detalhes. E alguns desses detalhes nós vamos mencionar na semana que vem, quando falarmos sobre alguns pecados comuns na nossa vida, que são tão aceitáveis, porém são pecados. Por isso é importante a santificação do corpo. Terceiro ponto que nós podemos mencionar, lembrando que esses pontos não são os únicos, a palavra fala muito sobre isso, mas aqui são alguns pontos chaves para nós podermos refletir. E o terceiro é: por que o nosso corpo precisa ser santificado? Porque tudo o que fazemos com o nosso corpo deve glorificar a Deus. E isso aqui é muito importante. Por quê? 1 Coríntios 10, 31, assim como muitos outros textos, versículos da Bíblia, esse versículo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer quantas coisas para a glória de Deus? Tudo. Fala comigo, fazer quantas coisas para a glória de Deus? Tudo. Significa que cada palavra que sai da minha boca deve trazer honra e glória a Deus? Significa que cada pensamento que passa pela minha cabeça deve trazer honra e glória a Deus?
Significa que em cada lugar para onde eu levar esse corpo, onde pisar os meus pés, eu preciso levar a glória de Deus até lá? Eu preciso refletir essa glória de Deus na minha vida? Eu preciso fazer com que os outros vejam, não o pastor Leandro aqui, mas Cristo na minha vida, através das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas ações, através do meu temperamento, através de tudo aquilo que eu faça, Jesus é que deve ser visto. É justamente isso que Paulo disse no versículo que nós lemos, trazendo por toda parte a vida de Jesus no nosso corpo mortal. Levar Cristo, levar Jesus. Mas infelizmente para a maioria dos cristãos, a vida religiosa, o momento de culto se restringe somente ao domingo. Muitas pessoas que não se preocupam, não se atentam para a santificação, eles vivem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado de forma mais relaxada, mais tranquila. Mas aí no domingo, que é considerado como o dia do Senhor, né? Embora, a meu ver, se formos olhar de uma forma mais abrangente, todos os dias pertencem ao Senhor, porque todos os dias nós devemos viver para o Senhor, todos os dias nós devemos cultuar ao Senhor, todos os dias nós devemos buscar a vontade de Deus e obedecê-lo. Mas a maioria das pessoas fazem isso no domingo. Então, infelizmente, muitas pessoas passam a semana toda vivendo relaxadamente, não se atentando para a santificação, não buscando a vontade de Deus, deixam até mesmo a palavra de lado, deixam a oração de lado, se entrosam com aqueles que não são salvos de uma forma curiosamente normal, o que não deveria, né? Mas aí chega o domingo, opa, hoje é domingo, é dia de eu ir à igreja, é dia de eu cultuar a Deus. Ou seja, o que a maioria das pessoas fazem? Eles conseguem de alguma forma desvincular a vida social da vida com Deus. Então, de alguma forma, eles formam essa dicotomia, essas duas partes, né? Algumas pessoas fazem isso. Eles colocam a sua vida em duas partes. Eles têm a vida social, que é aquela vida onde eles vão para a faculdade, vão para os estudos, vão para os cursos, vão para o trabalho, e vai para a rua e tudo mais. Aí eles têm aquela outra parte, que é a parte que eles querem ter o contato com Deus. Só que essas duas partes, ao invés de estarem entrelaçadas, eles conseguem fazer essa separação. Eles conseguem desvincular uma parte com a outra. E, irmãos, nós não devemos fazer isso. Nós temos essa falsa visão do que é culto ao Senhor. A falsa visão do que é culto ao Senhor é a que nos traz aquele conceito falso de que cultuar a Deus é no domingo, é aqui no salão da igreja. Não. Nós cultuamos a Deus na nossa família, nós cultuamos a Deus no trabalho, nós cultuamos a Deus nos cursos, nas faculdades, na escola e etc. Nós cultuamos a Deus. Por quê? Em cada momento onde eu queira viver para o Senhor, isso é um culto. A Bíblia diz que os nossos corpos, eles devem ser apresentados a Deus em sacrifício vivo, como um culto racional a Deus. E não diz que é somente na reunião do culto público, não diz que é somente na igreja, quando os irmãos estão reunidos. Não, é 24 horas. É 24 horas vivendo para o Senhor. Assim deve ser a nossa vida. E como que nós conseguimos fazer isso? Bom, na verdade nós não conseguimos. O Senhor faz isso na nossa vida. E como que Ele faz? Através da santificação. Por isso é tão importante. Tudo que nós fazemos com o nosso corpo deve glorificar ao Senhor. Um cristão sincero que deseja consagrar o seu corpo ao Senhor, sabe que tudo o que ele faz deve trazer glória ao nome de Cristo. Honra e glória ao nome de Deus. Por quê? Até mesmo o Senhor Jesus Cristo disse, lembra o que Jesus disse lá no seu sermão?
Mateus 5,16, Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os homens vão ver as vossas boas obras e eles vão glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque eles vão ver Cristo na nossa vida. Então, por isso é tão importante. O cristão precisa ser santificado. Para isso, nós precisamos dominar os nossos impulsos. Nós precisamos entender esse contraste entre as obras do Espírito e as obras da carne. Nós precisamos entender isso. Então, nós precisamos ser santificados. Tá certo? Então, esse é o terceiro ponto. Por que o nosso corpo precisa ser santificado? Porque não devemos satisfazer os desejos da carne, mas andar conforme o Espírito Santo. E eu queria que os irmãos abrissem comigo em Gálatas capítulo 5, por gentileza, Gálatas capítulo 5. Mencionei agora sobre o cristão compreender as obras da carne e as obras do Espírito. Olha como Paulo escreve para as igrejas da Galácia. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 24. Olha lá o que Paulo diz. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Consegue ver aqui a importância da santificação do corpo? Quantos pecados ele mencionou ali sobre sendo obras da carne, obras as quais nós fazemos para satisfazer os desejos da nossa carne. Irmãos, cada vez que eu busco a minha justiça, que eu fico bravo, que eu me iro, que eu brigo com alguém, que eu causo dissensões, que eu discuto, cada momento que eu faço coisas semelhantes a essas, que não agradam a Deus, através desse corpo, essas são obras da carne. São as obras da carne. E diz o texto, algo interessante ali, diz que os que praticam tais obras não herdarão o reino de Deus. Aí talvez você vai dizer, pastor, então significa que a salvação é por obras? Por quê? Para entrar no reino de Deus, é só não fazer essas coisas. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está mostrando para nós aqui é o mesmo conceito que ele mostrou lá em Corinto, que essas obras aqui são típicas daquele que não conhece a Jesus. Essas obras aqui são típicas daquela pessoa que não vai entrar no reino de Deus, e é isso que nós precisamos entender. Nós somos filhos de Deus, servos de Deus. Essas obras não condizem com a nossa nova natureza em Cristo, condizem com a velha. Antes, nós praticávamos muitas dessas obras e não estávamos nem aí. Agora é diferente. Por quê? Porque nós temos Cristo, temos uma nova natureza, o processo de santificação iniciou na nossa vida, Deus começou esse processo, e nesse processo de santificação, o Senhor ele vai tirando essas coisas da nossa vida,
Ele vai nos libertando, Ele vai nos limpando. Deus vai literalmente limpando a nossa vida de todas essas coisas que não condizem com o cristão. Através do quê? Do processo da santificação. Por isso nós não vivemos mais aquela vida que nós vivíamos. Nós vivemos uma nova vida. Lembra 2 Coríntios 5,17, o que diz? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então essas coisas aqui são as nossas coisas velhas. Mas irmãos, o problema é que muitos cristãos acreditam que podem servir a Deus ainda permanecendo em algumas dessas obras. Mas não pode. Tanto é que Romanos, Paulo escreveu lá em Romanos que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo disse isso lá em Romanos capítulo 8. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que o nosso corpo precisa ser santificado, porque nós não podemos satisfazer os desejos da carne. E coisas que nós vamos ver, que fazem parte da carne, mas que são coisas comuns na nossa vida, por exemplo, a preguiça. Preguiça é comum? Preguiça é comum. É normal? Para muitas pessoas é. Mas de acordo com a palavra de Deus, preguiça é normal? Não, é pecado. Glutonaria, que inclusive está aqui nessa lista, é correto? Não, mas para muitas pessoas é normal. E tantas outras coisas, que o mundo considera, as pessoas consideram como normal, coisas como normais, cristãos consideram certas coisas como normais, mas nós entendemos pela palavra que não são normais e não devem fazer parte da nossa vida. Amém? Então que Deus abençoe, nos ajude. E para finalizar o nosso quinto ponto é: por que o nosso corpo precisa ser santificado? Porque cada um de nós seremos julgados pelo que fazemos através do nosso corpo. E um versículo que fala muito claramente sobre isso é 2 Coríntios 5,10, que diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui é aquele conceito, que os irmãos têm ouvido sobre isso, há poucos dias atrás, sobre as recompensas. Existem recompensas boas, mas também recompensas ruins. Recompensas dadas ali por Deus, no sentido de nós como seus servos, o Senhor nos reconhecendo como servos piedosos, mas também existem recompensas que são frutos da nossa desobediência. E um dia nós vamos prestar conta com esse corpo diante de Deus. Já pensou sobre isso? Um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus, todos nós. Quando nós terminarmos, a gente caminhar para o final desse assunto sobre santificação, que vai ser em breve nós vamos chegar no final, e nós vamos falar sobre a nossa santificação plena, santificação total, lá na glória, sem pecado nenhum, gozando da perfeição em Cristo. Nós vamos falar sobre isso em breve. Mas ao mencionarmos sobre essa santificação plena, nós vamos compreender algumas coisas que vão acontecer lá no céu. E uma dessas coisas é justamente esse julgamento. É justamente esse julgamento, onde nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Aqui não se refere ao juízo final. Lembra lá em Apocalipse, onde abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? No lago de fogo. Aqui não está falando disso, aqui está falando dos salvos, nós. O nosso nome está no livro da vida, por toda a eternidade. O nosso nome está lá, temos vida eterna, nós nunca vamos perecer, mas seremos julgados. Então aqui está falando sobre o tribunal de Cristo.
Não do juízo final, o julgamento do grande trono branco, né, onde nós vemos lá em Apocalipse, mas aqui está falando sobre o tribunal de Cristo, que acontecerá lá no céu, onde todos os crentes estarão presentes e serão julgados pelas obras que fizeram através do seu corpo, e nós receberemos os nossos galardões. Cada ação, cada obra, cada prática, tudo o que fazemos nessa vida será julgado por Deus e receberá uma recompensa, seja boa ou seja má. Cada obra, cada ação, cada palavra, tudo seremos julgados. Está vendo quando nós refletimos sobre essas coisas? Isso nos ajuda a clamar a Deus pela santificação e nos abrirmos para isso, para que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é dele. Esse é o processo de santificação. Enfim, irmãos, concluindo, no texto que nós lemos em 2 Coríntios, lá no capítulo 4, ele fala algo importantíssimo, eu quero ler de novo. 2 Coríntios 4, versículo 11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Paulo estava bem ciente dos seus sofrimentos. Paulo estava ciente da morte. Mas ele estava disposto a se entregar a tudo isso, pela vontade de Deus. Mas por quê? Porque o objetivo dele era que Cristo fosse manifestado no seu corpo, na sua carne. Irmãos, esse deve ser o nosso objetivo também. O nosso corpo deve refletir a vida de Cristo. Tudo o que fazemos nessa terra, através desse corpo, deve trazer louvor a Deus. O nosso corpo é uma expressão externa de um estado espiritual interno. Consegue entender isso? O nosso corpo é uma expressão externa de um estado espiritual interno. Ou seja, se eu me santifico ao Senhor, busco ao Senhor, clamo ao Senhor e reconheço a importância da santificação do corpo, Deus faz a sua obra na minha vida, no meu interior, transformando o meu coração, tirando tudo aquilo que não pertence a Ele, tirando toda a idolatria do meu ego, tirando todo o meu orgulho, tirando tudo aquilo que não presta de dentro de mim e me enchendo com o Espírito Santo. Automaticamente, o meu corpo vai demonstrar esse estado interno. Está vendo? Então é muito mais do que simplesmente lutar para que, por exemplo, nós vamos falar a respeito de vestimenta, vestir-se com modéstia. É muito mais do que uma pessoa se martirizar dizendo, puxa, eu preciso aprender a vestir com modéstia, eu preciso me vestir com modéstia, eu preciso me vestir com modéstia. Não, não. Se o Senhor inculcar isso no seu coração, automaticamente ele vai sentir esse desejo, essa transformação do Senhor de vestir-se como um cristão deve se vestir. E eu falei sobre vestimenta, mas isso se aplica a qualquer área da santificação, porque tudo começa aonde? Aqui dentro. Se o Senhor quebranta o nosso coração, irmãos, isso automaticamente vai ser refletido através do nosso exterior. Eu vou falar aquilo que eu devo falar, eu vou pensar coisas que eu devo pensar, eu vou ir a lugares onde eu possa ir, onde o Senhor me permita ir, eu vou ter atitudes que agradem e glorifiquem ao Senhor. Por quê? Porque tudo começou onde? Aqui dentro. Por isso, a santificação começa no coração. Quando o coração é santo, todo o corpo será santo. Por outro lado, quando o coração é corrompido e não quer se submeter ao Senhor, o corpo também será corrompido. E é aí que nós encontramos muitas pessoas que não querem se santificar ao Senhor. E por conta disso, não estão experimentando a vontade do Senhor. Muito pelo contrário. O que estão experimentando é o juízo de Deus. O juízo de Deus. E depois desse julgamento, esse juízo
que a colheita, né, que nós dizemos, que lembra o que Gálatas 6,7 diz? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Além dessas pessoas colherem coisas ruins nessa vida, o julgamento de Deus nessa vida, ainda colherão também na vindoura. Então é importante, irmãos, santificação, que o Senhor santifique a nossa vida a cada momento. Amém? Vamos ficar de pé para nós podermos finalizar. Vou convidar o Robinho aqui à frente, dá uma ajudinha para a gente, irmão. Nós vamos cantar, para terminar, queridos, o mesmo cântico que cantamos semana passada. Vem o Senhor minha vida oferecer, já que nós estamos falando sobre santificação do corpo, nós estamos falando sobre oferecer ao Senhor esse corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto ao Senhor. E o nosso corpo ele deve ser oferecido ao Senhor a cada dia. Então, para hoje, a pergunta importante aqui é, duas perguntas importantes. Primeira, será que nós estamos santificando o nosso corpo? Será que o nosso corpo tem agradado ao Senhor? Será que a forma como nós vivemos a nossa vida através deste corpo tem trazido honra e glória ao Senhor a cada dia? E a segunda pergunta, e creio que é a mais importante para hoje à noite, é: será que o seu corpo pertence a Deus no sentido de ser a habitação do Espírito Santo? Será que você já recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador? E assim, Deus é o seu Deus, Jesus o seu Salvador, e o Espírito Santo habita em você? Caso não, você precisa de Jesus, para que depois experimente essa santificação que Deus faz na nossa vida. Mas para nós que temos Jesus, vamos permitir que o Senhor trabalhe. Nós vamos sair dessa porta para fora. Agora vai ser o momento de colocar isso em prática. Agora é o momento de colocarmos em prática essa santificação que nós estamos vendo faz tanto tempo. Desde o ano passado temos estudado sobre santificação. Esses são os momentos onde nós vamos poder praticar isso. Lá na sua casa, lá na sua família, diante dos seus pais, diante dos seus filhos, diante do seu cônjuge, lá no seu trabalho, diante dos seus colegas de trabalho, lá na sua escola, diante dos seus colegas, dos seus professores, na faculdade, onde for. Esse é o momento de nós colocarmos isso em prática. Para quê? Para que os outros vejam Jesus na nossa vida. Eu não quero que o Leandro seja visto, e eu creio que você também não quer ser visto. Por quê? Porque a Bíblia nos chama não a mostrar a nós não prestamos, a gente é pecador, sujo, mas Jesus habita em nós. Nós temos que mostrar Ele, né? Então que isso seja feito através do nosso corpo. Vamos cantar então?